Muito boa noite, meus irmãos. E abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra do Senhor que está aqui diante de nós. Cremos no poder dela. Cremos no que ela diz ser viva, eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de dividir, separar juntas e medulas, corpo, alma, espírito, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. E nós pedimos que mais uma vez o Senhor nos coloque diante da tua palavra como em um espelho, para olharmos para nós mesmos, para as nossas relações com o teu Espírito Santo, para olharmos para a nossa sinceridade no que nós chamamos de culto, para olharmos para a nossa dependência do Senhor e nas nossas convicções a respeito do Evangelho. Pedimos que faça isso em nosso meio, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, tem muita passagem na Bíblia que às vezes a explicação está lá na própria passagem. Mas algumas pessoas vão ficar eternamente perguntando: o que quer dizer esta passagem? Por exemplo, uma das mais famosas diz respeito ao espinho na carne do apóstolo Paulo. E quanta gente me pergunta: mas o que é esse espinho na carne? E tudo que eu posso dizer é o que o texto diz. O texto diz que o apóstolo Paulo, ele viu tanta coisa incrível nas suas visões, mas tanta coisa incrível, que ele poderia ser tentado a se gloriar. Porque ele viu coisas que não era lícito dizer aos homens. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Sabe o que ele viu lá? Porém, para que ele não se gloriasse, ele diz: foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Tudo que eu sei dizer é isso: que havia um propósito, não se gloriar. E que o tal espinho da carne não era um ser dessa dimensão, e não era um espinho como conhecemos, mas alguém controlador do orgulho do Espírito Santo. Aliás, do orgulho de Paulo. E talvez toda vez que Paulo quisesse ser um pregador gabola, que dizia: mas eu sou o maior, eu fui ao terceiro céu, esse ser dava-lhe um soco.
no mínimo. Esse ser lhe esbofeteava. Por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que está lá no texto. E é tudo que eu sei dizer, as respostas que estão no próprio texto. Há uma série de passagens cujas respostas estão lá. É preciso ver o que o texto está dizendo. Uma outra passagem que causa dúvidas eternas é a passagem do dia de Pentecostes. Muitas pessoas se dizem pentecostais, muitos usam a palavra Pentecostes ou pentecostal sem saber o que significa. Em primeiro lugar, a palavra Pentecoste em si mesma não tem nada de mística. Pentecoste quer dizer 50 dias. Apenas isso. O Pentecostes era uma festa incrível, uma das 7 festas judaicas, uma festa incrível que acontecia em Jerusalém 50 dias após a colheita. E o objetivo era celebrar a colheita, agradecer a Deus pela colheita. Essa festa foi ficando famosa internacionalmente porque havia muitos judeus espalhados pelo mundo e pessoas não judaicas começaram a vir à festa de Pentecostes. Talvez você saiba, em linhas gerais, que nesse dia, nessa festa, aconteceu esse negócio da falação de línguas, da descida do Espírito Santo e algumas coisas que talvez você não saiba dizer com segurança. Então, para que a gente não caia nesse engano de crer nos fatos erradamente a respeito do dia de Pentecostes, de interpretar erradamente tudo, absolutamente tudo, sobre o dia de Pentecostes, nós vamos nos ater aos fatos. Mais uma vez, a pergunta é: o que é que a Bíblia diz que aconteceu no dia de Pentecostes? Bom, são 2 eventos diferentes. Em primeiro lugar, tem uma festa. Imagine uma festa católica famosa no Brasil, tipo uma festa de Aparecida do Norte, né? A cidade inteira se movimenta, se agita, turistas vão chegar, ônibus vão chegar. Talvez o dia de Pentecostes fosse alguma coisa parecida. Os judeus estão se preparando, porque muita gente de várias cidades de Israel e do mundo vão chegar para a festa do dia de Pentecostes. Isso é um evento. Outro evento, paralelo a esse, estava acontecendo numa casa, num lugar, num prédio qualquer. Porque os discípulos de Jesus, que a princípio correu todo mundo no dia da crucificação, não esqueça, vazou todo mundo. Mas depois fortaleceram a sua fé quando viram a ressurreição. Os discípulos de Jesus, que aqui estão reunidos em torno de 120, receberam uma promessa. E Jesus disse: olha, não se ausentem de Jerusalém, porque vai se concretizar a promessa. A promessa é o Consolador prometido em João 14, em João 15, João 16. O Consolador, o Espírito Santo. A lógica de Jesus é a seguinte: eu estou indo, e quando eu for, o Consolador virá. E a missão do Consolador, do Espírito Santo, é ensinar a vocês e fazer vocês lembrarem de todas as coisas que eu ensinei a vocês. Lembre, eles tinham passado 3 anos com Jesus. Se Jesus vai sair desse mundo, vai ficar saudade dos seus ensinos. E Jesus diz: o Espírito Santo vai descer e ele vai ensinar, ele vai estar para sempre com vocês. Sempre, sempre, sempre. E ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o meu substituto. Ele vai receber de mim e ele vai passar para vocês. Jesus só não tinha dito a eles a forma espetacular pela qual o Espírito Santo desceria, e não necessariamente qual a data em que isso aconteceria. Mas ele disse: fiquem em Jerusalém, esperem a promessa, não saiam daqui, não saiam. Lembre, eles são da Galileia,
Eles vieram seguindo Jesus desde lá. E agora, quando Jesus tinha sido morto, para alguns deles a sensação foi: o sonho acabou. Não era ele. Lembra os dois discípulos na estrada de Emaús? Não era ele. Ele até era poderoso em palavras e obras, um homem incrível, mas acabou o sonho. Porque o Messias judaico não morre. Eles não imaginavam um Messias que morre, que vai ser humilhado, que vai sangrar em praça pública. Então, não era ele. Mas depois da ressurreição, fica claro que é ele. Ele venceu a morte. Tem que ser ele. E ele disse: fiquem em Jerusalém, esperem a promessa. Então, cada dia que passou, aquelas pessoas estavam pensando assim: quando vai ser a promessa? E nesse dia eles estavam orando, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Imagina aqueles irmãos orando e dizendo: Senhor, nós nem sabemos direito como é essa promessa. Assim como nós não sabíamos direito o que era a crucificação, o que era a ressurreição, nós não sabíamos, mas o Senhor mandou ficar em Jerusalém, então estamos aqui aguardando a promessa. Então, está acontecendo a festa do dia de Pentecostes lá fora. E aqui, nesse lugar, nessa casa, nesse lugar de oração, vai acontecer algo incrível. E eu quero que você preste bem atenção para a gente entender a sequência dos fatos. É muito importante que você entenda a sequência dos fatos. Porque muita coisa que surge hoje, surge reivindicando ser uma continuação do dia de Pentecostes. E a gente olha para os fatos bíblicos e chega à conclusão: nem de longe. Nem de longe. Então vamos lá. Primeiro, eles estão orando, e aí veio do céu um som. Um som como de um vento impetuoso. Já viu um temporal? Né? Tem um pessoal que tem medo de temporal. Né? Daqueles que arranca telha mesmo, daqueles que faz zoada nas portas. Né? Às vezes o temporal, daqueles que assobia. Né? Os mais supersticiosos vão dizer: é o Saci Pererê que chegou. Né? Então, às vezes é meio assustador. A descida do Espírito Santo foi começando assim. De repente, veio um som. Esse som vem de onde? Do céu. Foi a percepção que eles tiveram. É um som que vem do céu, e é som como de um vento impetuoso. Não é uma brisa. Tem dia que o Espírito Santo é brisa, mas aqui não foi. Então, veio um som como de um vento impetuoso. Esse é o fato número 1. Vento. Invade a casa. Enche toda a casa. Você imagina a sensação que aquelas pessoas que estavam orando tiveram. Um vento impetuoso que não é agressivo, mas enche toda a casa. E aí, acontece um outro fato que geralmente as pessoas não mencionam. E está dito aqui em Atos, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: e apareceram entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Atenção, separe as coisas. Essas línguas como de fogo não são as línguas faladas. É um efeito especial de Deus, uma coisa que ele quis fazer. Línguas de fogo. Como é que a gente vai dizer isso? É uns raios. É o que, Priscila? É uns raios de fogo. Só sei dizer que é de fogo. Né? Umas chamas que aparecem, é visual. E elas pousam sobre a cabeça de cada uma das pessoas que estavam naquele lugar. Isso ainda não é a falação de línguas, a glossolalia, ou glossolalia, como os teólogos gostam de chamar. Então, que cena bonita. 120 pessoas orando. E aí, de repente, 120 chamas de fogo brilhando sobre a cabeça de cada um deles. Aí
todos ficam cheios do Espírito Santo. É o próximo fato. Houve uma sensação de plenitude. Houve uma sensação de enchimento do Espírito. A presença do Espírito Santo de Deus de maneira altamente sensível. E aí vem o próximo fato. Agora sim, depois disso, lembre, línguas de som, vento, som impetuoso, não é? Chamas de fogo sobre as cabeças, enchimento do Espírito Santo, e agora sim, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu acho interessante que a expressão esteja no plural. Passaram a falar em outras línguas. Não é uma língua específica, não é uma língua única da terra. Falaram em outras. Em que línguas falaram? Não sei, mas suponho que foram muitas, e você vai entender por que precisavam ser muitas. Eles começaram a falar em outras línguas, várias línguas, conforme o Espírito Santo distribuía, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Eu quero fazer um contraste inicial entre isso e aqueles sons que a gente ouve de pessoas dizendo que estão falando em línguas, que não passam de umas 12 sílabas decoradas, no máximo 20 sílabas. Eu me lembro na minha adolescência, um missionário que viajava o Brasil inteiro, e ele falava em línguas todas as noites, nas suas pregações, e era a mesma coisa. Eu me lembro, era Olderabiacandas, tem um negócio de um derábias, né? Tem até um humorista que criou um curso, como falar em línguas, né? Aí ele disse que você tem que aprender esses verbos, os derábias, os decantos, né? Tem que colocar um o, né? Olderabias. E ele falava todas as noites, Olderabiacandas de la chubilabiucandas. Agora compare isso com o que aconteceu no dia de Pentecostes. Várias línguas faladas. Vários idiomas falados. E coisas compreensíveis. Muita gente tem pegado esse fenômeno e transformado num circo, num momento para alteração de consciência. Eu já vi campanhas para as pessoas falarem em línguas. Nem de longe isso se aproxima da Escritura. Eu já ouvi pessoas dizendo que quem controla a língua é o ser humano. Não foi isso que aconteceu aqui. Era o Espírito Santo que concedia as línguas. Eu já vi pessoas dizendo que a Bíblia diz o Espírito está sujeito ao profeta. Nem de longe. A Bíblia diz o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, mas o Espírito Santo não é sujeito a absolutamente ninguém. E era ele que concedia que essas pessoas falassem em outras línguas. Eu já ouvi de campanha para que pessoas falem em língua e a pessoa não consegue, aí o outro diz: dobre sua língua, rapaz, dobre, é isso. Tem uma de pneu, né? Pneu trator, não tem? De repente começa um trânsito, né? Alguma coisa. É isso. Compare o dia de Pentecostes com esses circos, com essas cenas de alteração de consciência, cenas vergonhosas. Além do mais, só para deixar bem claro, quem é dessa igreja sabe que para se falar em línguas na igreja há critérios estabelecidos em 1 Coríntios 14, 27. Né? 4 critérios. No caso de falar em outras línguas que não sejam mais do que 2, no máximo, quantos? 3. É critério. E que seja sucessivamente. Quer dizer, um após o outro, não é todo mundo falando, não. Fala um, é sucessivamente, tem uma ordem. E que haja intérprete, simples. É tão claro como a água. Cristalino demais, mas as pessoas não querem as respostas das Escrituras. Eles preferem alterações 1000 de consciências e de ambientes para colocar a culpa no Espírito Santo. E além do mais,
tem que ser para a edificação da igreja. Mas vamos ao próximo fato. Som de vento impetuoso invade a casa, chamas de fogo pousam sobre as cabeças, pessoas falam em línguas, ficam cheios do Espírito Santo e falam em línguas. E a outra festa? Se isso aconteceu nas proporções que eu imagino, de som, de altura, era impossível que as pessoas da rua não notassem. Olha, naquela casa ali aconteceu, não é? Aconteceu uma coisa estranha ali. Algo muito esquisito está ali. Imagina se você está num país estrangeiro. Aí você vai passando de frente de uma casa onde as pessoas estão falando grego, depois para, depois começa a falar inglês, depois para, começa a falar em português, sua língua. Depois começa a falar em espanhol, aí outro começa a falar em francês, outro fala em italiano, outro fala em dinamarquês, outro fala numa língua indígena. É impossível que as pessoas não comecem a ir para a calçada daquela casa e se perguntem: o que está acontecendo aqui? Algo estranho está acontecendo aqui. Então, muita gente pensa que foi Pedro que falou essas línguas em público. Não. Não. Pessoas falaram e a turma da festa percebeu e a notícia se espalhou. Olha só o que diz o versículo 5. Estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo da terra. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, imagina, eu pagaria para ver aquilo. Eu pagaria para ouvir aquilo. Pescadores falando em inglês, em egípcio, em árabe, eu pagaria qualquer coisa. Se no céu tiver videotape, YouTube do céu, mostra aí a fita. Preciso ver, né? Deve ter sido incrível. Lembre, eles ouviram a voz. Essa não é a língua que Pedro, muita gente diz, Pedro foi lá, falou em línguas. Não é a língua que Pedro vai falar lá, quando vai pregar. É uma voz que foi ouvida, e todo mundo correu para lá, e pensou, que negócio é esse aqui? O que é que está acontecendo aqui? Por que eles se espantaram? Primeiro, deixa eu dizer quem são essas pessoas. É importante que você tenha essa informação, porque independente de você achar que a igreja de Jesus começou aqui, a maioria dos cristãos evangélicos acredita que a igreja começou nesse dia, no dia de Pentecostes, né? Independente de você acreditar isso ou não, mas aqui é um divisor de águas. Havia uma promessa, ele vai descer, ele vai me substituir. No mínimo, você deveria entender que aqui é a inauguração da igreja. O Espírito Santo desce, ele é o executivo da igreja. Ele é a pessoa que vai mover a obra, ele vai trazer à memória dos cristãos tudo, absolutamente tudo que Jesus ensinou. E sabe que dia era esse aqui? Que dia da semana? Domingo. É um dia de domingo. O sábado é um dia muito importante para os judeus, mas algo muito estranho e muito diferente que vai invadir o mundo vai começar e é no domingo. Como é que sabemos que é no domingo? Porque a lei de Moisés dizia que o dia da festa, não existe a palavra domingo no Velho Testamento, nem no Novo. A lei de Moisés dizia que o dia de Pentecostes tinha que ser no dia imediato ao sábado. No dia vizinho ao sábado. Que dia é esse? Né? O domingo. Que é exatamente o dia da ressurreição do Senhor, que no Novo Testamento é chamado de o primeiro dia da semana. Todas as suas aparições registradas são no primeiro dia da semana. O que vai acontecer aqui é muito poderoso, porque
Jesus Cristo se apresenta como sumo sacerdote de uma nova aliança. A velha aliança, o sumo sacerdote era Arão, e ele era da tribo de Levi. Na nova aliança, o sacerdote é da tribo de Judá, é completamente diferente, é tudo diferente, até o dia especial, que é o dia da ressurreição do Senhor, é um dia diferente. No domingo, o Espírito Santo desceu dessa maneira incrível. Quem são essas pessoas que vieram para a festa? É uma seleção muito especial, porque a Bíblia diz que eram homens piedosos, são buscadores da verdade. Entenda nesse contexto, um piedoso é um buscador da verdade. Homens piedosos de quantas nações da terra? De todas. Pelo menos de todas as nações conhecidas. O que vai acontecer é tão importante que as nações da terra precisam estar ali representadas. O que essas pessoas vão ver? Elas vão voltar para as suas nações e elas vão divulgar, para que quando o evangelho chegar lá, haja um preparo, haja um terreno mais ou menos preparado. Próximo fato. Essas pessoas comentaram o que elas estavam ouvindo. Diz a Bíblia que eles se possuíram de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. E eles ficam chocados. Mas esses caras são galileus, são pescadores, eles não conhecem a minha língua, não conhecem a sua, não conhecem a daquele. Como é que eles estão falando nas línguas dessas pessoas? Gente, o que é que está acontecendo aqui? Eles citam algumas nações, rapidamente, não sei se dá para você contar, mas havia lá partos, medos, elamitas, mesopotâmios, a gente da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, a Frígia, Panfilha, Egito, Líbia. Não é as nações todas, faz regiões da Líbia, e nas imediações de Cirenes e romanos. Cirene já é África, é norte da África. Você viu falar de Simão Cirineu, né? O negão que carregou a cruz de Jesus. Ele é lá da África, né? E eles precisam de uma explicação. Além disso, judeus também estão ouvindo essas línguas. Prosélitos, que são judeus convertidos, também estão ouvindo essas línguas. O que é que está acontecendo? E aí alguém tem uma resposta, porque eles começam a perguntar uns aos outros: o que é isso? Alguém pode dizer o que é isso? O que é que está acontecendo? E aí a resposta simples que alguém tem é: eles estão embriagados. Eles estão embriagados. Olhe, na maneira como interpretamos a Bíblia, entendemos que há eventos únicos, que não vão mais se repetir. Quando eu tomo, por exemplo, Abraão sacrificando seu filho, é um evento único. Deus não vai pedir filho de ninguém em sacrifício. Isso é uma coisa única. Noé construindo uma arca em obediência a Deus, não vai rolar de novo. É um evento único, para que a gente tire os exemplos dali. Até que se prove o contrário, o Pentecostes é um evento único. Quando é que você vai ter todas as nações da terra reunidas, e o Espírito Santo vai descer sobre 100 pessoas, 120 pessoas, que vão falar as línguas dessas pessoas todas, e elas vão se abrir para o Evangelho? Não vai rolar. Aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. Tem essas músicas que pedem para o Espírito vir como em Pentecostes. É melhor mudar o pedido, porque como em Pentecostes não vai acontecer de novo. O Pentecostes
é único. Então vamos recapitular os fatos até aqui. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Um vento. Que tipo de vento? Ventão, né? Vento de assobio, vento impetuoso, de arrancar a telha mesmo. Ele invade a casa. Em seguida, o que acontece? Línguas de fogo sobre as cabeças, né? Que mais? Todo mundo fica cheio do Espírito Santo. Todo mundo na casa. Depois disso, o que aconteceu depois disso? Começaram a falar em línguas. E quando eles começaram a falar em línguas, o que aconteceu? Foi percebido. Pessoas, que é aquilo, gente, que é um hospício. O que é que está acontecendo ali? E fizeram perguntas. Por que tanta gente presente em Israel vai ouvir em suas próprias línguas? É bom que vocês saibam também que foram línguas da terra e com mensagens perceptivas, mensagens claras, mensagens compreendidas. O que é que essas pessoas falavam quando estavam falando em outras línguas? O texto diz, eles falavam das grandezas de Deus. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Isso não era um ripa lá para trás, ou que mais? Terabacâmbia, delachube, labiocanda, ou chocolate. Não, coisa séria. Coisa séria. Cada um que falava numa outra língua, falava as grandezas de Deus. Eu não sei se todos vocês aqui já tiveram a experiência de ouvir alguém falando em línguas. Geralmente da maneira errada. Geralmente várias pessoas. Não sucessivamente. Geralmente muito mais do que 2 ou 3 e sem intérpretes. Mas compare aqueles sons que você ouviu com essa informação que nos é dada. Eles falavam as grandezas de Deus. Compreensivamente as grandezas de Deus. Bom, o Espírito Santo desceu. A promessa se cumpriu. Mas essa não é a coisa mais importante do dia de Pentecostes. A coisa mais importante do dia de Pentecostes é que pela primeira vez em toda a face da terra, um pregador pregou o evangelho de maneira internacional, de maneira que claramente as pessoas compreendessem o significado do evangelho, e mais, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas imediatamente. Não tem curso de batismo, não tem catecúmeno, não tem catecismo, batizadas imediatamente. Pois bem, talvez se cumpra em Pedro, porque esse pregador é Pedro. É perfeito para ele. Quando todo mundo estava discutindo, estão embriagados, não estão, tão bêbados, não estão, são doidos, não são malucos, não são. Ele ergue a voz e vai pregar na língua local. Muitas pessoas, ou talvez no grego, ou talvez no aramaico, muitas pessoas conheciam essa língua e ele vai pregar. Seu argumento inicial é: esses homens não estão embriagados. Entenda, muitas pessoas pensam que Pedro é que falou em línguas. Não, foram as pessoas na sala. E Pedro vai dizer: estes homens não estão embriagados. É uma promessa antiga, era algo que nós estávamos esperando. A partir daí, Pedro vai mostrar Jesus de uma maneira muito assustadora para todos que estavam ali, porque a maioria são judeus. Olha o que ele diz no versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus,
o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Porque a respeito de Davi, se diz, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. E aí continua, mas olha o versículo 29. Seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós, sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Agora, preste atenção nisso, versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à direita, à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo do estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo. Atenção, eu acho que quando Pedro falou isso aqui, o auditório quase desmaia. Ele disse assim: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Por que eu estou dizendo que o auditório quase desmaia? Porque em primeiro lugar é muito chocante. É Pedro dizendo assim: lembra daquela pessoa que vocês mataram semana passada? Ele é o Cristo. Isso que está acontecendo aqui tem a ver com ele. Esse Jesus, e Jesus era um nome mais ou menos comum. Numa forma exagerada, eu diria que era meio que Zé, nos dias bíblicos. Havia outras pessoas com o nome Jesus, haviam outros Jesuses, né? De vez em quando você encontra alguém na Bíblia com o nome Bar Jesus, que é filho de Jesus, o nome do pai do cara era Jesus. Mas ele diferencia aqui de Jesus o Nazareno. Então é assim, lembra do Zé, do carpinteiro, lembra daquele que vocês mataram semana passada? Ele é o Cristo. E nesse momento talvez todo mundo fez: oh, o Zé. Não, o Cristo é ele. Oh, a essa altura os estrangeiros estão com o coração completamente aberto. Entre os judeus, muitos. Mas os homens piedosos de todas as nações que vieram, viram o que aconteceu naquela casa. E agora tem uma pista para o evangelho pousar. Pedro aproveita a situação para explicar para todo mundo. Não é Pedro falando em línguas, esqueça isso. Para explicar para todo mundo o evangelho de maneira simples. Os homens que vieram de outras nações estão com o coração extremamente aberto. Meus irmãos, que dia incrível. Quando é que vai acontecer um dia desse de novo? Todas as nações da terra representadas. Todo mundo com o coração aberto para ouvir o evangelho.
Quando uma pessoa se converte hoje, supostamente ela foi numa igreja que supostamente lhe pregou o evangelho e que no fim dessa pregação fez um apelo, não é? É assim em geral. Só que às vezes esse apelo é tão apelativo que não devia se chamar apelo, devia chamar apelação. Em algumas igrejas descem pessoas, desce uma tropa de choque e vai trazer pessoas quase que à força até a frente. Aí já não é nem apelo, é coercitivo. É uma condução coercitiva. Você vai, é seu dia hoje. Eu me lembro de ter visto muito isso. Vamos, hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Eu me lembro de um sapateiro, seu Francisco. Foi dito a ele, seu Francisco, fique de pé, porque o seu Francisco não veio nem com condução coercitiva. E foi perguntado a ele, o senhor quer ir para o inferno? Ele falou, eu não. Então vem aqui para frente, rapaz. Aceite Jesus agora. Fazer o quê? Eu sei que nem todo lugar é agressivo assim, né? Na minha igreja cantava-se o hino 259, estrofe por estrofe. O pastor parava, fazia uma pregação enorme e dizia, nós vamos cantar só mais uma estrofe e você vai vir aqui na frente. Aí as pessoas não vinham. Aí ele contava uma história horrorosa de um jovem que ouviu um apelo e não atendeu, e quando saiu da igreja foi atropelado por uma carreta. E ele perguntava, você quer que isso aconteça com você? E ele insistia até que alguém, né, viesse, nem que seja para dizer, pai, eu vou para esse cara, ver se esse cara para, né? Então quando você ouve que alguém se converteu, supostamente aconteceu esse processo. Então você deve estar imaginando que Pedro também deve ter feito um apelo, né? Que Pedro deve ter olhado para a multidão e ter dito, olha, vocês da Itália, vocês da Grécia, vocês da África, né? Rapaziada afrodescendente que veio também aí, salve, né? Então agora eu vou fazer um apelo. E você deve estar imaginando que Pedro fez um apelo interminável, até que 1 a 1, 3.000 pessoas vieram à frente. Queria frustrar você e queria dizer que não foi assim. Não aconteceu o apelo. Aliás, todo cristão precisa saber que o apelo foi uma coisa inventada por um homem bem intencionado até, chamado Charles Finney. Ele pensou assim, se a gente chamar as pessoas para frente é mais fácil. É mais fácil para elas manifestarem a sua conversão, a sua decisão. E aí algumas pessoas transformaram isso nessa coisa que a gente conhece hoje como apelo. Como foi então no dia de Pedro? No dia de Pedro houve um apelo, só que foi um apelo ao contrário. Um apelo às avessas. Não foi Pedro que fez perguntas, foi a multidão que fez perguntas a Pedro. Não é maravilhoso isso? Que obra incrível do Espírito Santo. A própria multidão se auto-apelou. Porque quando Pedro termina a pregação, talvez se cumpra aqui em Pedro, dar-te-ei a chave dos reinos dos céus, ele abriu a pregação para o mundo inteiro. Olha o que eles disseram, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? É um apelo às avessas. É um apelo ao contrário, onde o próprio ouvinte chega a uma convicção tão incrível do evangelho, a partir da palavra compreendida, que ele mesmo pergunta, e eu faço o que agora? Onde é que eu assino? Onde é que se cadastra? Como é que eu quero saber? A gente faz o quê? E aí Pedro disse o que eles deviam fazer. Versículo 38.
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41 diz: então os que aceitaram a palavra. Tem muita coisa aqui para nos chocar, né? A gente usa a expressão aceitar Jesus, quando na verdade é nós que somos aceitos por Ele, né? O apelo de aceitar Jesus é tão forte que é quase assim: por favor, aceite Jesus. Já vi adesivos: dê uma chance para Jesus. Imagina Jesus se humilhando assim: por favor, me aceita. Não foi usada essa terminologia de aceitar Jesus. Diz os que aceitaram o quê? A palavra. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Por que eu acho importante a gente conhecer os fatos sobre tudo o que aconteceu no dia de Pentecostes? E acredite, o mais importante não foram as línguas, foi a conversão das pessoas. Esta foi a coisa mais importante. As línguas podiam ter ficado lá como registro histórico e as pessoas não se converterem, mas a coisa mais importante foi a conversão das pessoas. Saber os fatos como eles se deram faz você começar a elaborar uma doutrina saudável sobre ser e fazer igreja e pregar o evangelho dentro de uma ótica apenas do Novo Testamento, baseado em como tudo começou. A coisa mais importante foi a conversão das pessoas. A conversão é um milagre. A conversão é como a vida. Ela é meio improvável. Um ser da minha natureza, por exemplo, é meio que inconvertível. Ele precisa ser convencido espiritualmente numa região da sua alma, da sua mente, onde ele seja desarmado por Deus, onde ele seja atraído espiritualmente. Você entende a conversão como um milagre? A conversão não é o resultado somente de uma mensagem bem elaborada, uma música bem tocada e um apelo bem feito. A conversão é o resultado de o Espírito Santo entrar em uma pessoa e abrir o seu entendimento. Essas pessoas jamais fariam essa pergunta: o que a gente deve fazer? Se o Espírito Santo não as convencesse. Olhe só como a conversão é um milagre. O apóstolo Paulo, na carta de 2 Coríntios, compara a conversão com a criação do mundo. Quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí de repente diz: e a terra estava sem forma e vazia, ficou sem forma e vazia, ficou um caos, ficou um panelão escuro cheio d'água. Aí de repente Deus diz: haja luz. E tudo começou a mudar no planeta Terra. Paulo diz que aquele mesmo que disse haja luz, ele mesmo resplandeceu a luz em nossos corações. Quando nós ouvimos a palavra sem o entendimento do evangelho, nós éramos como o planeta Terra, em trevas. As coisas que a Bíblia diz sobre nós não são muito bonitas. Diz que nós éramos inimigos de Deus, que nós éramos obscurecidos no entendimento, e éramos por natureza, não era nem por comportamento, era por natureza, filhos da ira, como também os demais, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí Deus, em algum momento da nossa história, disse: haja luz. Nenhum homem tem poder para converter outro. Ninguém, absolutamente ninguém, tem poder para converter outro.
Quando uma pessoa se converte, isso é a ação do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que desceu como um vento impetuoso e entrou naquela casa e pousou sobre as cabeças das pessoas em forma de chama de fogo e encheu aquelas pessoas da sua presença e fez com que elas falassem a grandeza de Deus em línguas de turistas que estavam ali e foram atraídos para saber o que era aquilo e tiveram seus corações preparados para receber uma mensagem totalmente evangelística que viria em seguida. Eu tenho duas perguntas a fazer. Primeiro, a você que diz que aceitou Jesus, no caso que já aceitou a palavra sobre Jesus, é assim que você crê no Espírito Santo? Você crê que quando ele faz uma obra, nada, absolutamente nada, nem ninguém consegue resistir ao seu poder? Quando você prega o evangelho para alguém, você prega com a mesma consciência que o apóstolo Pedro tinha, de que ele estava ali sendo usado pelo Espírito Santo, e aquele Jesus que tinha sido crucificado uma semana antes, ou aliás, 40 dias antes, desculpe, era ele que Deus o fez Senhor e Cristo. Você já crê no Espírito Santo dessa maneira? Ou para você, o Espírito Santo é só uma manifestação que vai fazer as pessoas repetirem sons engraçados? A segunda pergunta que eu tenho é para você que ainda não aceitou a palavra, pelo menos de forma pública, notória, definitiva, para você que ainda não saiu do armário espiritual. Você é um crente embutido, assim como era Nicodemos. Nicodemos era um crente secreto. Ele foi conversar com Jesus de noite, meio que escondidinho, não queria que seus colegas soubessem. A pergunta é: você já entende que aquele Jesus, aquele carpinteiro, é o Cristo? E assim como aqueles turistas foram influenciados pelo evangelho de Jesus e tomaram uma decisão, você também precisa tomar uma decisão. Quando eles perguntaram a Pedro: o que eu devo fazer? Pedro disse duas coisas: arrependam-se e sejam batizados. Você já se arrependeu? Estamos na época em que as pessoas não se arrependem. Artistas dizem a toda hora: eu não me arrependo de nada, não é? Um atorzinho, um garoto de malhação falando: nunca me arrependo do que eu fiz. Jesus para essas pessoas seria um idiota, porque a sua primeira mensagem é: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrepender-se significa que você admite que estava errado, que a sua vida estava fora de foco, que a sua vida precisa ir em direção a Jesus Cristo. Aquele que sobre a cruz dele colocaram em letras romanas, gregas e hebraicas, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Estava ali, as letras da filosofia, as letras do direito, as letras da religião, tudo tem que estar submisso a Jesus Cristo. Então Pedro disse: é duas coisas: arrependam-se e seja batizado. Se existe um apelo no Novo Testamento, é esse. Sim, arrependa-se. Tenha uma convicção de Jesus, aceite o que a palavra diz sobre Jesus e arrependa-se e seja batizado. Algumas pessoas creem no evangelho, mas não querem ser batizadas. E Jesus Cristo disse: olha, quem crê e for batizado será salvo. O batismo é o seu testemunho público de que você radicalmente, decididamente pertence a Ele. Que você não tem volta. E que você não troca isso por nada. E você publicamente se submete ao batismo. O batismo é uma representação teatral, é como se fosse. Porque ele representa ali que você morreu. Você morreu. E que você foi sepultado juntamente com Cristo. E assim como Cristo ressuscitou, quando você sai da água, você ressuscita para uma novidade de vida.
Mas esse batismo só terá sentido se você aceitar a palavra. Não é para aceitar uma religião, é para aceitar o que a palavra diz sobre Jesus. E o que a palavra diz sobre Jesus, mais tarde, um capítulo depois, Pedro disse: olha, porque não há outro nome. Não há outro nome. Nem no céu, nem sobre a terra, nem nas águas embaixo da terra. Às vezes as pessoas fazem cada pergunta, né? Tem uma turma no Brasil que crê em seres intraterrenos. E Pedro disse: olha, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas, debaixo da terra, nem no céu, nem no planeta Betaflex, em canto nenhum. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O desejo do meu coração é que, como aqueles turistas do mundo inteiro foram tocados e não sabiam fazer outra pergunta senão: o que eu devo fazer? Que você hoje à noite não saiba fazer outra pergunta que não seja essa: quando é que tem batismo aqui, pastor? Porque eu quero me batizar o mais rápido possível. Eu não tenho volta. Está na hora de eu demonstrar para o mundo, publicamente, a minha decisão. Se você tomou essa decisão, nós aqui não temos apelos intermináveis. Nós pedimos que você procure uma pessoa. Se você fez essa decisão no seu coração, você reconhece que Jesus é o Cristo. Você já conhece demais, talvez já ouviu demais. E se você tem tomado a decisão de se arrepender e entregar sua vida a Jesus e ser batizado, procure alguém, procure um dos pastores. E diga: olha, eu quero. Onde é que eu assino? Onde é que eu me cadastro no livro da vida? Eu quero. Mas se arrependa antes de ser batizado. Arrepender é mudar a mente. Metanoia. Mudar a mente. Está na hora. Vamos orar. Nosso Deus, te agradecemos por aquele dia incrível que aconteceu e que afetou todas as nações da terra. Aquilo que era a festa da colheita se tornou uma grande colheita de almas. Que haja colheita de almas aqui, que continue havendo mais uma vez. Que pessoas se arrependam, aceitem a palavra, o que a palavra diz sobre Jesus, e sejam batizados e deem muito fruto. Pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.